Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das nossas aulas de história. E hoje vamos conversar sobre uma temática importante. Eu sou o professor Tiago Hatz. É um grande prazer estar com vocês aqui. Vamos falar sobre o comércio atlântico de escravizados. Eu queria começar essa nossa aula de hoje com uma reflexão sobre o termo que a gente vai usar aqui. Esse termo habitualmente, nas aulas de história e na sociedade em geral, nas conversas, a gente usou muito a expressão escravos, né? E hoje a gente busca mudar. Será que essa mudança ela é uma mudança simplesmente só de uma palavra, uma mudança pouco significativa? É só uma outra expressão? Ou será que ela reflete também um outro jeito de olhar para as pessoas? Qual é a diferença de falar escravos e escravizados? Pois é, então a gente vai começar conversando sobre isso. Você já parou para pensar nessa diferença? Pensa aí comigo, o que você acha? O que pode ser? Né? Qual a diferença que faz falarmos escravos ou escravizados? Bom, pensou? Pois é, quando a gente fala escravizados, nós estamos preocupados em mostrar algo que foi muito importante nesse processo histórico, que é o fato de que essas pessoas que vieram para o Brasil, que vieram para outros lugares da América e até da Europa, esses africanos e africanas que estavam no seu continente, nas suas nações e foram arrancados de lá, foram objetos, então, desse comércio de seres humanos. Elas não eram escravas, elas não nasceram escravas. Foram seres humanos que passaram por um processo de escravidão. Então, é muito importante que você não perca isso de vista. Por isso que a gente usa, então, essa expressão é, de comércio atlântico de escravizados e não de escravos. Porque ninguém nasce escravo, ninguém é escravo na sua essência. As pessoas nascem livres, nascem com a sua essência de liberdade e por causa de questões humanas, de questões sociais, elas passam a ser escravizadas, seja como na antiguidade, por guerras, por conquistas, ou seja, como aqui na Idade Moderna, que a gente vai falar desse comércio atlântico de escravizados, ou seja, uma empresa capitalista de escravidão. Às vezes você se pergunta assim, mas qual que é a diferença, né? Na antiguidade as pessoas também eram escravizadas, na própria África. O que acontece com a chegada dos europeus, quando os europeus começam a instalar suas feitorias ao longo do território africano e começam a promover esse processo de escravidão, de escravização da população africana de diversas nacionalidades diferentes ali, a gente tem a construção de uma grande empresa capitalista de escravidão. A escravidão passa a ser um negócio. Esses seres humanos passam a ser exclusivamente um objeto, né? Pelo menos assim que eram tratados pelos europeus. Eles passam a ser tratados como objetos de troca. Diferente daquele processo em que a escravidão era algo que acontecia ocasionalmente, por causa de uma conquista, por causa de uma guerra. Então é muito importante que a gente faça essa ponderação. Né? Então nós estamos falando de seres humanos que foram escravizados num processo histórico até então inédito. A escravidão ela existia antes dos europeus irem na África promover a escravidão. Mas a escravidão como uma empresa capitalista de alta lucratividade, essa é a grande novidade. E a quantidade de seres humanos, então, que vão passar por esse processo, que serão escravizados, também é algo inédito. São milhões e mais milhões. O Brasil, por exemplo, se a gente considerar o início do período colonial ali com 1530, a gente vai contabilizar quase que 360 anos de escravidão, ou seja, de tráfico de seres humanos. São mais quase 4 séculos o processo de escravidão. Então isso é muito significativo
para a história que a gente está estudando, tá? Quando eu falo das feitorias, né, eu estou falando da instalação de estruturas de militares e comerciais no território africano, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem, ó, que é a imagem da cidade de Ceuta, olha só. Aqui, ó, um dos exemplos de como que então os portugueses iam e construíam então as suas estruturas, que eram estruturas, né, eles iam ocupando a costa africana e iam construindo estruturas que permitiam eles a se instalar militarmente e também comercialmente para trocas de produtos e também para a escravidão de seres humanos, certo? Então essa ilustração aqui mostra um pouco dessa estrutura que era utilizado pelos portugueses nesse período, tá? E por que a gente chama então isso de comércio atlântico de escravizados? Porque a gente vai nesse período histórico que estamos estudando, esse período que vai ali da formação dos Estados Nacionais ao processo de expansão marítima europeia, o Oceano Atlântico se torna um grande fluxo, né, uma grande ponte do comércio de seres humanos escravizados. Lembrando que quando a gente fala de África, nós estamos falando de uma diversidade cultural muito significativa. Sempre ao pensar em África, lembrar que são mais de 50 nações diferentes ali. A África é uma expressão criada pelos próprios europeus, é isso? Para tratar como se fosse uma única coisa, mas não é uma única coisa. A África é um continente composto por dezenas de nações com características diferentes, com diferentes formas de cultura, diferentes línguas, diferentes tons de pele, diferentes práticas culturais, né? Então também não vamos olhar para a África de forma homogênea. Inclusive, nesse comércio atlântico de escravizados que a gente está estudando, vão se constituir diferentes povos sendo escravizados e trazidos ao Brasil e para a América em geral, mas estou citando o exemplo do Brasil porque constitui a nossa cultura. Então, na nossa cultura, tivemos escravizados de Angola, do Congo, de Benguela, do norte da África também, então escravizados com as diferentes crenças religiosas, culturais, práticas das mais diferenciadas e características. Né? Então, não pense em África como uma coisa homogênea, única, não é assim. A África é algo diverso, de inúmeras e das mais variadas características que você pode imaginar, certo? Então é muito importante isso. Aqui, então, eu queria até retornar aqui naquela primeira imagem que eu estava trabalhando com vocês, justamente para a gente pensar essas diferentes características, né, da população que foi escravizada em África. Então temos diversas características. Então elas vão mostrar para nós diferentes formas de práticas culturais, diferentes formas de concepções religiosas, não é isso? Então ressaltar com muita ênfase que essa população africana não é uma única coisa, ela é uma população muito diversa. Então, ao longo desse período que estamos estudando, com a instalação dessas feitorias portuguesas ao longo da costa africana, como a gente viu ali na imagem na cidade de Ceuta, os portugueses vão dar início a um empreendimento muito significativo e muito impactante na história da sociedade que a gente está estudando, que é o comércio atlântico de escravizados. Então, ao longo de alguns séculos, milhões de seres humanos serão arrancados da África para serem levados para a América em troca de dinheiro, ou seja, tratados como um produto, como um objeto comercial, pura e simplesmente. Então, milhões de famílias, milhões de pessoas que tiveram aí o seu destino, o seu futuro alterado em nome dessa empresa lucrativa que foi o comércio atlântico de escravizados. Então, a reflexão que eu queria trazer para vocês nessa semana de aula era justamente essa. Por que usamos a expressão escravizado? Por que falamos em comércio atlântico de escravizados? Por que essa escravidão é diferente de outras escravidões que a gente já estudou e a gente já viu, como por exemplo aquelas da antiguidade, certo? E por que precisamos, ao olhar para a África,
termos um olhar de diversidade, de pluralidade e rompermos com os estereótipos que muitas vezes são colocados quando a gente fala de África, certo, pessoal? Então, para começar, é essa mensagem que eu queria trazer para vocês aqui na nossa aula.